Bem-vindo a uma nova edição da ESEC TV. Durante a próxima meia hora, faça-nos companhia. Diogo Mendes esteve no nosso estúdio para apresentar o seu mais recente disco, Erudito. Isto não é uma guitarra de Coimbra. Este álbum, onde a guitarra portuguesa assume protagonismo, conta com a participação de vários compositores. Ok. São Pedrança, isto são... Gravar? Júlia Comanda. Ok. Ok. Record. Para mim está a gravar. Eu vim estudar para Coimbra e, em vez de estudar, pus-me a aprender guitarra portuguesa. Depois acabei por não concluir o curso nenhum e dediquei-me à música. Foi através da secção de fado. Eu pertencia à Estudantina Universitária de Coimbra. Foi lá que nasceu o meu gosto pelo fado de Coimbra, porque eu não tinha nada a ver com guitarra portuguesa quando vim para cá. E depois comecei a dar aulas também, e tenho neste momento uma escola de música, é a Escola de Fado. E temos alguns projetos. Tive o grupo Fado Amanhecer, que fizemos um disco, já na altura, quando eu fingia que estudava, que tocámos nas serenatas monumentais e essas coisas todas. Depois, entretanto, lancei um disco meu, e este é o segundo, e andamos por aí. Eu gosto muito de produzir, gosto muito de gravar e de ver o trabalho final a aparecer. Não passo muito tempo a compor, não tenho muita cabeça normalmente para isso, porque às vezes é uma questão, dizem que o mais difícil é quando vamos compor ou escrever poesia ou qualquer coisa, que o mais difícil é o sentar para compor. E eu de facto tenho alguma dificuldade nesse sentar. Eu estava a ter aulas de composição com o Hugo Vaz Correis. Na verdade eram aulas de guitarra portuguesa, acabaram por se tornar em aulas de composição em Lisboa. E na altura surgiu assim este interesse pelo meio erudito, que era uma coisa que eu sou um músico popular, não tenho
não estou habituado a lidar com pautas nem com coisas assim. E na altura surgiu esse interesse e depois houve um comentário de um colega meu, cá de Coimbra, que disse que a guitarra clássica evoluiu bastante quando compositores, já estamos a falar há 100 anos atrás, quando compositores eruditos, que não tocavam um instrumento, começaram a compor para o instrumento, para a guitarra clássica. Porque quando nós somos instrumentistas, estamos mais formatados a compor algo que é naturalmente mais fácil de tocar nesse instrumento, ou que já é habitual de se fazer, e quando é um compositor a escrever para um instrumento qualquer, às vezes não pensa nisso, às vezes nem sabe bem o que é que se pode fazer ou não. Eu não queria fugir de propósito à sonoridade de Coimbra, mas eu chamo-lhe erudito porque de facto é música erudita, pelo menos era essa a intenção. A parte disto não é uma guitarra de Coimbra, era uma brincadeira com o quadro de Matisse, porque para mim não lhe faz sentido chamar a guitarra de Coimbra, eu prefiro chamar-lhe guitarra portuguesa, apesar de ser, claro, o modelo de Coimbra, estar na afinação de Coimbra, haver a estética de Coimbra, porque tanto na parte da guitarra como na parte do fado, nós temos a estética de Coimbra, que é muito diferente da estética de Lisboa. Mas, para mim, continua a ser uma guitarra portuguesa. Acho que não faz sentido ter outro nome, como se fossem dois instrumentos diferentes, a de Lisboa e a de Coimbra. São duas estéticas, dois géneros dentro do mesmo instrumento. Claro que a malta aqui de Coimbra vai-me toda enforcar por eu estar a dizer isto, mas pronto, mantenho aqui a minha opinião. O primeiro disco foi uma compilação das coisas que eu andava a fazer, uma coisa ainda muito tradicional. Temos alguns temas tradicionais de Coimbra, temos umas brincadeiras com o canto alentejano, com a eletrónica, mas é assim uma coisa muito... um conceito muito disperso, se podemos dizer assim. Este aqui tem um foco, não creio que seja um seguimento de carreira, não creio que seguirei isto, creio que foi uma paragem para ir fazer outras coisas e foi ótimo, aprendi imenso e espero também, mesmo que as pessoas não gostem, mas pelo menos que vejam algum valor e alguma potencialidade no que se pode fazer, em vez de estarmos sempre a fazer um bocadinho a mesma coisa. Tenho 4 compositores no projeto, no disco, e todos eles fizeram trabalhos de estéticas diferentes e a maioria dos temas são coisas que eu nunca tinha feito na guitarra, diferentes, ou porque toco muito acima na escala e nunca um guitarrista ia compor uma peça que tocasse ali porque não fazia sentido, ou porque me obriga a fazer certos ritmos diferentes, mais da onda do jazz ou mais da onda da música clássica, e para mim foi um enriquecimento enorme enquanto músico, porque fiz ali coisas que nunca tinha feito, é mesmo assim, na verdade foi um trabalho muito desafiante para mim também. E a ideia também era um pouco essa, ter aqui peças também para que outros possam tocar e abrir um bocado a sua mente, por assim dizer.
Com o título Meia-Noite, a Bienal de Arte Contemporânea de Coimbra, ano zero, reabriu o programa da 4ª edição no dia 9 de abril, exatamente à meia-noite. Com curadoria de Elfi Turpin e Filipe Oliveira, a Bienal apresenta uma série de exposições em vários espaços emblemáticos da cidade e reúne obras de mais de 40 artistas. A partir do icónico mosteiro de Santa Clara a Nova, a curadora Filipe Oliveira propõe-nos uma viagem pelas obras e artistas desta edição. Quando nós viemos, eu e a Elfi Turpin, que é a co-curadora da Bienal, quando viemos a Coimbra a fazer pesquisa, fizemos um percurso pela cidade, a tentar encontrar qual seria a forma de entrar na Bienal e do que é que seria interessante captar para desenvolvermos como tema, e fomos levadas à Biblioteca Joanina. E na biblioteca contaram-nos a história da colónia de morcegos que vive na biblioteca e que se alimenta das larvas. Portanto, há aí uma relação entre os livros e os morcegos que permitem que os dois continuem a existir. Meia-noite, a nossa Bienal, para pensarmos o que é que acontece quando se fecham as portas, quando tudo fica escuro, e que é esta outra vida que acontece à noite, a partir da ideia de que a noite é quase uma outra forma de habitar, não em contraposição ao dia, não é um contra o outro, mas uma outra forma de habitar e de viver, onde há outras possibilidades de aprendizagem, há outras possibilidades de relacionamento. Cerca de 40 artistas na Bienal. Nós achámos que íamos fazer uma Bienal pequena, afinal acabámos por fazer muito, apesar de que vários são duplas ou trios, e as nacionalidades também são de todo o mundo. Portanto, tens desde Coreia do Sul, Europa, África, Estados Unidos e América do Sul. Como o tema era formas alternativas de conhecimento que não eram brancas, europeias e masculinas, obviamente que teríamos que ter muito mais mulheres e artistas não tão do Ocidente, mas artistas que viessem de outras geografias e que tivessem outro olhar para o mundo. Concentrámos muito no mosteiro. O mosteiro tornou-se um ator, eu falo, ou atriz, se calhar o mosteiro é uma mulher, é uma atriz neste enredo. Tem um papel predominante, não só no pensamento da Bienal, como na maneira como os artistas reagiram ao mosteiro, como trabalharam com ele ou a partir dele. Portanto, não é apenas um espaço, é um elemento que participa na construção da Bienal. E depois estamos nos dois círculos, no Círculo de Artes Plásticas Sede e na Sereia. Fizemos um grande esforço de nos ligarmos com várias outras instituições, associações, artistas, projetos que estão na cidade, e que temos uma programação convergente enorme, que ocupa muitos outros espaços da cidade e que são nossos companheiros de Bienal. Quando tu entras no mosteiro, há logo uma peça central, que é a peça do corredor, que é um espaço incrível deste lugar. Convidámos a Elisabetta Benassi, que é uma artista italiana, para reapresentar uma peça que ela já tinha feito, que são duas lâmpadas de um farol que comunicam entre si. Na primeira versão da peça eles só diziam sim e não, portanto era uma peça muito simples e muito poética, mas muito simples. Aqui, com toda a história da Bienal, ela pôs dois fantasmas a conversar, o Pasolini, que ainda por cima tem o centenário da morte, e o Sérgio Penna, que é um poeta italiano, e os dois conversam em código Morse
sobre amor, sobre perda, sobre o tempo, mas de qualquer maneira quem souber Código Morse poderá ter outro acesso à leitura. A Aurélia de Sousa é uma artista que para nós foi muito importante trazer para a Bienal, uma artista portuguesa no final do século XIX, princípio do século XX, e que tem um trabalho em que questiona o género de uma forma muito radical, em que ela se veste de homem, se fotografa como homem, se pinta como homem. Está este confronto de universos entre o lugar que ela que lhe é dado e o lugar que ela quer ter como pintora e, portanto, se veste de homem para ser uma pintora. E depois entramos numa sala com a Viviane Sutter e com a Xenia Wakamara. A Viviane Sutter, que é uma artista suíça que vive e trabalha na Guatemala há muitos anos e que no meio da floresta tropical ela pinta com a floresta, portanto, o vento, a chuva, o sol, os cães, os pássaros, os animais, tudo cria as telas dela. E ela está em diálogo com uma artista do Senegal, a Xenia Wakamara, que é uma artista que também está espalhada pelo mosteiro em vários espaços. Ela vive numa pequena aldeia, a mãe era ceramista, a avó era ceramista e ela com 6 anos, ela é irmã de 2 gêmeos, então são 3 gêmeos, foram enviados para a floresta para que os espíritos da floresta os iluminassem sobre a cerâmica. O que é que eles iam fazer? Eles tiveram 2 semanas perdidos na floresta e quando ela voltou decidiu que não queria fazer a cerâmica utilitária, ou seja, não quer fazer copos, pratos, taças. Portanto, este é um momento marcante em que ela começa a fazer figuras. E depois ela, com 14 anos, foi dada a casar a um senhor que ela dizia que tinha quase 100 anos, portanto, um senhor muito, muito mais velho que ela, não teria, obviamente, 100 anos, mas muito mais velho. Engravidou 3 vezes, perdeu 3 vezes o bebê e ficou estéril. E então, nunca pôde ser mãe. E este lugar de uma mulher que não pode ser mãe nesta sociedade dela, torna-a uma excluída da sociedade. Então, ela não pode participar numa série de eventos da sua comunidade e exorciza isso através da sua escultura, onde faz, quase todas elas são autorretratos e autorretratos com imensas crianças, ou grávida, ou com uma família. Transformar a escultura num lugar onde vai projetar a sua vida que não pôde ter. Queríamos também na Bienal apresentar artistas que são tidos como artesanato, quase, não é? Que vendes como artesanato, ou que fazem têxtil, ou que fazem outros tipos de trabalho que não são tidos como arte contemporânea que está nas galerias, mas que para nós tem a mesma importância, ou está às vezes a ter mais. E, portanto, quebrar com essas hierarquias do que é arte, o que é que não é arte, o que é arte interessante, ou o que é que não, o que é aquela que está nos mercados. This moment of Me Too and Black Lives Matter. This moment when this artist is putting pussies on the wall as a collection of trophies. Há 2 trabalhos muito feministas na Bienal, a Julie Bená e a Beatriz Santiago Munhoz. A Julie Bená, que fala sobre como é que a mulher é tratada em sociedades predominantemente machistas, foi o que ela encontrou quando chegou a Praga, e portanto ela fala, por um lado, sobre o não conseguir entrar no mundo da arte, e o mundo da arte não só em Praga, em Portugal também continua muito masculino e muito machista. Depois é uma peça do Jarbas Lopes, que esteve em residência em Coimbra. Ele visitou quase todas as escolas de Coimbra, fez um trabalho de performance, de conversa, de performance coletiva com muitas escolas. E, por outro lado, uma dimensão escultórica, uma lareira que está suspensa numa cozinha. Quando descobrimos o fogo, o que é que isso trouxe de muito bom
mas ao conseguirmos dominar uma tecnologia, depois queremos mais e mais e mais, e o que é que implica quando dominamos uma tecnologia. Depois temos muitas coisas no jardim. Vou falar do Carlos Bunga, que eu acho que é uma peça muito impactante. Enquanto ele ainda muito estudante fez um filme, filmou a sua mãe, que era alcoólica, e ele questiona sobre o seu passado, como é que ela fugiu de Angola, e ela conta-lhe uma história muito pessoal, muito forte, é assim um murro no estômago, é uma peça muito, muito impactante. Também falava sobre o Christian Niampeta, um artista do Ruanda, e ele apresenta uma peça que começou por ser uma peça radiofónica, que se chama Os Africanos, e é uma história a partir de um romance que se chama O Julgamento do Christopher Obiku. E o Christopher Obiku era um poeta do Ruanda que decidiu deixar de fazer poesia para lutar na Guerra do Biafra. E na Guerra do Biafra morre, e quando morre vai para um lugar que nós chamaríamos o Purgatório e que eles chamam o After Africa, onde uma série de anciãos o recebe para o julgar. E ele é posto em tribunal por ter deixado de fazer o seu dever cívico, que era ser artista, e então toda a peça fala qual é o dever dos artistas em tempos como o nosso, não é? Em tempos como este que vivemos, em tempos de grandes desafios históricos. O Tenzin Wamala Nkishaki, magnificent writing, so vibrant. Well, I am Hausa, so naturally I am biased. But it's been said that Swahili is a language of liberation. I will give you that point this time. Voltamos a apresentar a Sara Maldoror, que também já estava na primeira parte, e que aqui apresentamos a sua primeira curta-metragem, de uma grande cineasta africana, a primeira mulher cineasta africana, que fala da tortura nas prisões de Angola. Portanto, um filme bastante duro, a partir de um conto do Landino Vieira. Gostava de destacar a Maia Escher, é uma artista jovem, artista portuguesa. Ela tem feito um trabalho sobre a falta de água, sobre a seca em Portugal, em particular no sul, em Odmira, onde a desertificação dos solos é muito forte, e ela trabalha com cerâmica e teve a trabalhar a partir do rio Mondego, a recolher bambus, folhas, canas, sons. E, portanto, é uma peça de som que ela trabalhou com o Norberto Lobo, feita, e uma partitura que ela faz no seu passeio, na sua descoberta pelo rio Mondego, de caiaque. E a partir desta partitura que está na sala, ela faz toda uma instalação, que é quase uma interpretação da partitura visualmente e auditiva, a partir da peça que o Norberto fez. Temos as criaturas da Mané Pacheco, que nos vão acompanhando, e a peça do Daniel Stigman Mangrané, que é um artista espanhol que vive também no Brasil. Destacar que este ano são os 200 anos da independência do Brasil, portanto, termos artistas históricos, ou o Jarbas, que também é um artista brasileiro, era muito importante esta presença do Brasil. E o Daniel Stigman, terminamos com uma peça que é uma animação gerada por computador, e onde nos deitamos no escuro a ver uma pantera que sonha passear numa selva amazónica. E, portanto, terminamos este passeio a sonhar com o sonho de uma pantera a levar-nos para a selva. Terminamos aqui o nosso encontro. Volte connosco na próxima semana. Até lá, pode acompanhar-nos nas nossas redes sociais.